Então, quando eu falo de reabilitação cardíaca, a reabilitação cardíaca ela vai ser dividida em 4 fases: 1, 2, 3, 4. Fase 1 hospitalar e as demais fases vão ser a nível de ambulatório, centro de reabilitação e no último item já a nível mais de conservador, tratamento conservador. Essas fases elas são divididas de forma a tornar mais didática e mais progressiva a evolução do paciente, onde eu vou saber que na fase 1 ele está no âmbito hospitalar, ele vai precisar de um cuidado um pouco mais, com uma intensidade mais de baixa intensidade, porque ele acabou de sair do centro cirúrgico ou de um evento cardíaco que ele está se reestruturando. Então, fazendo uma analogia, é o nosso primeiro dia na academia, né? A carga vai ser leve, de forma que a gente comece a se adaptar ao exercício, certo? Nessa fase 1, ele ainda pode estar com muita dor, né? Na região onde foi feita a cirurgia. Pode ser que o externo dele tenha sido cerrado para fazer aquela cirurgia da revascularização do miocárdio. Então, ele vai ter dificuldade para abrir os braços, ele vai ter dificuldade para respirar, ele vai ter medo de respirar com medo de ter dor, tá? Então, um dos cuidados que a gente vai ter nesses exercícios vai ser sempre fazer os exercícios de forma bilateral, tá? Eu vou fazer um trabalho de membro superior. Cabo de vassoura, né? Segura e sobe os dois ao mesmo tempo. Principalmente se ele fez essa cirurgia que cerrou o externo. Porque se eu faço unilateral, eu corro o risco de fazer deformidades na caixa torácica, tá? Então, a orientação de fazer os exercícios de forma simétrica, bilateralmente, tá? Com a mesma carga, com a mesma intensidade. E aí ele vai ser dividido, esses níveis, essas fases vão ser divididas de acordo com a intensidade. Como que eu vou medir a intensidade de um exercício cardiovascular? Pela frequência cardíaca máxima. Então, eu faço a regra lá de Carbonem, né? 220 menos a idade para homens, 210 menos a idade para mulheres, tá? Isso se eu não tiver um teste de esforço ergométrico, que é o melhor, certo? Se eu não tiver esse teste, eu uso essa fórmula. Tenho a minha frequência cardíaca máxima, em cima dela eu vou trabalhar dentro de cada fase, certo? Então, na fase hospitalar, esse paciente vai estar trabalhando no seu nível mais tranquilo, tudo bem? Eu ensinar esse paciente a levar a mão até a cabeça, a conseguir levantar da cama e ir até a porta do banheiro do quarto do hospital mesmo, dar uma volta no quarto, dar uma volta no corredor, alongamentos inicialmente passivos de membro inferior, e gradativamente movimentando o membro superior, tá? Já na fase 2, quando ele recebe essa alta hospitalar, aí sim eu vou trabalhar com a intensidade, certo? Eu vou trabalhar com 50% a 70% dessa capacidade, dessa frequência cardíaca máxima dele, e vou ir trabalhando dentro de exercícios, misturando o exercício do tipo aeróbico com exercícios isotônicos, né? Com uma carga, por exemplo, um exercício isotônico pode ser também com ação contra a gravidade, só no início, tudo bem? Não necessariamente com uma carga externa. Ou com meio quilo, 1 quilo, e depois isso sendo avaliado, desde que eu mantenha a frequência cardíaca máxima dele, pressão arterial e a saturação, né? Escala de Borg preservada. Depois, a gente vem para a fase 3. Lembrando que a fase 2, ela dura em cerca de 3 meses, tudo bem? Até ele se adaptar a todo esse processo. E aí, ele, depois de 3 meses, ele vai para a fase 3. Nessa fase 3, eu já vou poder exigir um pouco mais desse paciente, porque eu subentendo que esse coração já foi treinado para resistir a um esforço físico maior. Então, eu vou trabalhar com 70% a 85% da frequência cardíaca máxima dele, com exercícios um pouco mais intensos, certo? Com uma caminhada que antes ele fazia de 30 minutos, agora eu vou aumentar ela para 40, depois 50, depois 60 minutos,
Antes era num plano, num terreno plano, eu vou começar a inclinar a esteira, por exemplo. A bicicleta, antes ele fazia com carga 1, agora ele vai fazer com carga 2, 3, né? Então, ele vai evoluir a intensidade desses exercícios. E depois, na fase 4, essa fase 3 também vai ter uma duração de 3 a 6 meses, mais ou menos. E aí ele vai para a fase 4, que a fase 4 é basicamente a manutenção do tratamento dele, certo? Ele vai manter isso para o resto da vida. Ela não tem data para acabar. A fase 4 vai ser para o resto da vida do paciente. Ele vai ter que cuidar da parte, a parte de exercício físico dele, que esse vai ser a pílula que ele vai tomar diariamente. É a dose de exercício físico que é que vai manter a parte cardíaca dele preservada. Tudo bem? Que é algo que ele vai ter que adotar para o resto da vida se ele quiser ter qualidade cardíaca, certo? Então, vamos lá, pessoal. Espero que vocês estudem mais essa parte. Queria ter tido um pouco mais de troca com vocês hoje. Quem participou está com dúvida? Alguma coisa que leu e ficou encucado, não entendeu? Professora, a minha parte não é dúvida, e sim é porque, tipo assim, eu acho que a fisioterapia no cardíaco é uma novidade, pelo menos para mim, entendeu? Eu nunca tinha ouvido que a fisioterapia fazia alguma coisa, entendeu? Para pessoa que sofreu alguma coisa. Então, é uma coisa muito nova. Então, por isso que às vezes, não só por mim, mas por algumas pessoas também que a gente conversou, a gente não sabe, né, nem como, tipo, é difícil de entender, né, como que a fisioterapia vai tratar, né, aí, tipo, as outras doenças a gente conhece, a gente já ouviu falar, então fica bem mais fácil, né, porque você vê a evolução, não que num paciente cardiopata a gente não vai ver evolução, né, mas tipo, para mim foi uma novidade, eu não sabia que Não é tão próximo fisioterapia. da nossa realidade, né? Porque você não vê uma pessoa que passou por isso indo na fisioterapia, né? É meio raro, né? Pelo menos eu nunca vi. Assim, isso vem mudando, né, Karine? Esse é realmente um cenário pouco divulgado, mas ele existe há muito tempo, né? Por exemplo, na faculdade, no meu estágio, há quantos anos atrás? 8 anos atrás, eu já atendia paciente com reabilitação cardíaca, certo? Então, são realidades diferentes, né? Mas isso vem mudando porque, por exemplo, as cirurgias cardíacas, elas vão sendo menos invasivas, como é a colocação do stent, por exemplo. Colocou o stent, geralmente eles não mandam para reabilitação cardíaca. E é a cirurgia que vem sendo mais feita, diferente das pontes de safena, né? A revascularização do miocárdio, que assim é mais frequente eles mandarem para fisioterapia. Mas diante dessa dificuldade que você abriu, eu vou colocar então alguns artigos com uma linguagem talvez um pouco mais simples. Vou procurar também alguns vídeos mais interativos para vocês sentirem isso, tá? A ideia que eu tinha feito na semana passada de vocês praticarem o exercício era para isso, para vocês entenderem como que isso vai acontecer, tá? De antemão, o paciente que sai de uma cirurgia cardíaca, ele tem muito medo, ele cansa por qualquer coisa, né? O ato de comer já é exaustivo para ele. E a gente vai ter que graduar isso ao longo da reabilitação e treinando esse coração a bater de uma forma ritmada, nem muito acelerada, nem muito baixa, né? Manter a sequência correta. Mas isso também, pessoal, é retomar o conteúdo, né? Acaba que vocês chegam para a aula no seco, né? Poucos de vocês leem o conteúdo antes. Então, tudo que eu falo aqui acaba sendo novo. Então, quanto mais vocês lerem sobre o assunto, melhor. Eu acho que a linguagem do livro de vocês está ótima. Ele fala, assim, uma linguagem super fácil de entender, bem explicadinho essas fases da reabilitação aqui. Então, é questão de ler mesmo, fazer esqueminha, fazer tabela, fase 1, 2, 3 e 4,
intensidade, duração, tipo de exercício, para vocês esquematizarem a coisa e entenderem como que ela acontece, tá? Mas eu vou procurar, assim, materiais mais interativos, umas fotos e vídeos para vocês se situarem melhor na situação, tá? Aqui, na clínica escola agora, eu não tive notícias de nenhum paciente que estivesse fazendo reabilitação cardíaca. E aqui no interior a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, porque essas cirurgias não são feitas aqui, né? Boa parte dessas cirurgias mais complicadas, elas vão para Cuiabá e o paciente volta e não faz, tá? Então, é de fato uma realidade às vezes um pouco distante, mas que vem mudando bastante, tá? Mais alguém com dúvida? Vamos lá. Eu vou colocar agora o assunto, já tá aí, né? Sobre a unidade 4.1 agora, a gente começa a falar de reabilitação das doenças respiratórias. A gente vai falar das 5 mais comuns, né? E começando pelo DPOC, né? Antes de a gente começar o DPOC, eu coloquei essa imagem aqui e eu vou dar uns minutinhos para vocês me ajudarem a preencher isso aí. Quais são essas estruturas que estão na imagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pensem aí um pouquinho. Prof, é para escrever, para mandar ou só para falar por aqui? Vão anotando aí entre vocês e já eu pergunto, tá? Tá. Isso é revisão de anatomia, né? Algumas estruturas, às vezes, a gente fica meio perdido. Mas a gente tem que lembrar essa sequência aí para entender por onde que o ar entra, para onde que ele vai, o que que acontece. Vamos lá? Já deu para relembrar aí as estruturas? Número 1. Daiane, consegue ligar o áudio agora? Não. Ingrid, consegue me dizer o que está ali na estrutura do número 1? Jaqueline, Andrioli, pode falar. Cavidade nasal? Isso, cavidade nasal, as fossas nasais, né? Que é por onde o nosso ar entra. Na estrutura do número 2. Traqueia? Ou glote? Ai. Vou colocar aqui, ó. Já estava com a resposta, né? 2, a faringe. No 3. Então, a sequência é faringe, laringe. Depois, no 4, já é a traqueia. No 4. Mais embaixo. Que traqueia. No 5, pulmão esquerdo. Depois o pulmão direito. Vocês podem ter encontrado, ou se essa testinha tivesse um pouco mais para dentro sobre a pleura, né? Que é a
camada que reveste os pulmões. Depois, o brônquio direito. Depois, no final dos brônquios, a gente tem os alvéolos. E aqui embaixo, o músculo do diafragma. Tudo bem? Algumas diferenças a gente tem que lembrar que, por exemplo, o pulmão esquerdo, ele é dividido só em 2 lobos, né? E o pulmão esquerdo em 3 lobos. A diferença dos brônquios, do direito e para a esquerda, né? O brônquio direito, ele é mais calibroso e menos inclinado, tudo bem? Então, ele tende a acumular um pouco mais de secreção desse lado direito do que do esquerdo, ok? Então, o ar entra pelas fossas nasais, passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e vai para os alvéolos. O que acontece nos alvéolos, pessoal? A troca gasosa do ar? Isso, as trocas gasosas, né? Fica o oxigênio e sai o gás carbônico, certo? E o diafragma? O que ele faz? Quem é o diafragma? Músculo respiratório, né? É o principal, né? Músculo respiratório. E aí eu queria que vocês relembrassem qual que é o movimento do diafragma durante a inspiração e durante a expiração, tá? Na inspiração, o que acontece com o diafragma? Ele abaixa e relaxa? Ele se contrai. Isso, na inspiração ele se contrai. E a contração do diafragma é ele descer. Tudo bem? Então, na inspiração, enche o ar, o nosso diafragma desce. E durante a expiração, para o ar sair dos nossos pulmões, ele relaxa e esse relaxamento dele, ele sobe. Tudo Estranho, bem? né? Dá uma sensação que desce, né? É ao contrário, né? Mas ele tem que fazer isso para que a caixa torácica abra, expanda para o ar entrar e depois ele só relaxa. É só um recuo elástico que faz com que o ar saia do nosso pulmão, tá? Então, algumas literaturas elas consideram que a gente não tem uma contração muscular para que haja a expiração, né? Para o ar sair. Eu só tenho um recuo elástico, eu só tenho um relaxamento do diafragma que faz com que o ar saia, tá? A contração acontece na inspiração. Quando o ar entra, o diafragma desce e se contrai. Para o ar sair, ele relaxa como se fosse o elástico de uma xuxinha, né? Ele estica na inspiração e ele tem um recuo elástico que ele volta, igual um balão, né? A gente enche, eu não preciso apertar para o ar sair do balão, é só soltar a bexiguinha e aí ele sai, certo? Por um recuo elástico. Depois a gente precisa lembrar dessa tabela. Lembram dessa tabela? Vocês já viram alguma vez? Jesus. Esse gráfico? Primeiro semestre, o professor falou. Né? Já Ingrid vi. já viu, né? Uhum. Onde que a gente vê esse gráfico? No aparelhinho lá do paciente quando tá Do hospitalizado, né? hospitalar, Na espirometria. espirometria, volume corrente. Isso. Esses são os nossos volumes respiratórios. Tudo bem? Esse gráfico é o que sai no exame da espirometria, que é o exame que a gente avalia a capacidade funcional vital do paciente. A gente vai medir os volumes respiratórios dele, tudo bem? E aí a gente tem que entender alguns termozinhos que eu coloquei aqui. Vamos lá. Ele coloca ali volume minuto. Então, volume minuto é igual volume corrente vezes a frequência respiratória, tudo bem? A nossa frequência respiratória, se ela aumentar, ela aumenta o nosso volume minuto, certo?
Então, volume corrente é igual, é a mesma coisa, né? O que o volume de ar que é movimentado a cada respiração. Então, é o quanto de ar que entra e sai do nosso pulmão a cada respiração. Isso é o volume corrente, tudo bem? Então, vamos olhar lá no gráfico. Esse volume corrente é essa onda pequenininha. Conseguiram observar? Numa respiração corriqueira, esse é o volume corrente, tudo bem? Observaram lá no gráfico? Sim. Eu vou avaliar o volume minuto multiplicando, né? Volume corrente vezes a frequência respiratória. Então, se você tem lá um volume corrente de 500 ml, por exemplo, vezes uma frequência respiratória de 20 excursões por minuto, então eu vou ter um volume corrente de 1000, tudo bem? De 1000 ml por minuto. Frequência respiratória, número de respirações por minuto. Volume residual está lá nessa faixa rosa embaixo do gráfico, tudo bem? Volume residual é o volume de ar que permanece nos pulmões após uma expiração forçada. Então, quando a gente expira, ainda fica ar dentro do nosso pulmão, a gente não elimina todo o ar do nosso pulmão. E esse volume residual dentro dos alvéolos que ajuda a mantê-los abertos, tudo bem? Então, esse volume residual é importante para os nossos pulmões. Então, eu puxo o ar e solto ao máximo que eu puder. Ainda assim, fica o ar lá dentro do meu pulmão. Então, esse é o volume residual. É o volume que ainda fica presente nos alvéolos, mesmo depois de uma expiração forçada. E esse volume residual ajuda a manter os nossos alvéolos abertos, tudo bem? Em quantidades adequadas. Mas a gente vai ver que em algumas patologias, esse volume residual está muito aumentado. E aí é aquele paciente que começa a concentrar muito CO2 porque ele não consegue eliminar esse ar total do coração, do pulmão. E aí ele começa a ficar mais cansado e a gente já vai entender por que isso acontece. Mas esse volume residual que deveria ser mínimo acaba sendo maior, tá? Depois, capacidade pulmonar total. É o volume máximo após uma inspiração forçada. Então, vamos... Aqui. Capacidade pulmonar total é toda essa faixinha aqui na lateral direita da tela de vocês aí. Tá vendo aqui no gráfico? Capacidade pulmonar total, essa seta maior à direita do gráfico. Ela é a soma de todas as capacidades, tudo bem? Então, é o volume máximo após uma inspiração forçada. Então, depois que eu inspirei forçado, essa é a minha capacidade pulmonar total, tudo bem? E eu vou avaliar isso, o aparelhinho da espirometria, depois eu vou mostrar para vocês ali a imagem. Coloca um bucal na boca, um clipe nasal, que é como se fosse um pregador no nariz, tudo bem? E a pessoa vai respirar pela boca. E o aparelhinho vai medir o quanto de ar que ela conseguiu inspirar e expirar, tá? Depois, capacidade vital. Essa segunda seta maior aqui do gráfico. Aqui no gráfico à direita tem capacidade pulmonar total, depois embaixo capacidade funcional residual, daí já vem capacidade vital, tudo bem? Então, capacidade vital é o volume máximo expirado, que eu expiro depois de uma esforçada. Então, eu inspiro o máximo e solto ao máximo. Esse volume máximo que eu expirei é a capacidade vital dos meus pulmões. Tudo bem? Então, a gente tem que entender alguns desses termos para a gente entender daqui a pouco as patologias, tá? Que as patologias, elas vão ter alterações desses volumes, seja de capacidade pulmonar, total, capacidade vital, volume residual, volume corrente, tá? Geralmente, os que alteram, os volumes que mais alteram, é a capacidade pulmonar total e a capacidade vital, tá? E alguns outros termos, né?
O que é complacência pulmonar e quais os fatores interferem na sua dinâmica? Vamos voltar aqui. Então, o que é complacência pulmonar? Alguém sabe me dizer? O que quer dizer que um pulmão é complacente? Seria o grau de extensão dos pulmões? Não entendi. Grau de quê? Grau de extensão dos pulmões? Grau de distensão? Extensão. É Cada mais ou aumento da menos isso aí. Quando aumenta a pressão dele. A pressão dentro do pulmão? Transpulmonar, uma coisa assim. Mais ou menos isso. A gente tem que, quando a gente fala de complacência, a gente tem que falar dessa relação aqui: variação de volume e pressão necessária para promover um ciclo respiratório, ou seja, a capacidade que o pulmão tem de se expandir. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu pego uma bexiga nova que ninguém encheu, para eu conseguir encher, eu vou ter que fazer muito mais força, gerar um volume maior e uma pressão maior, concorda? Eu vou ter que fazer para eu conseguir encher, certo? Isso foi a primeira vez. E aí eu tive que vencer uma resistência muito grande. Então eu tive que gerar uma pressão muito maior para eu conseguir encher esse balão. Então, aqui na INS, vamos retomar aqui, para ex eu só abro o balão e ele volta. Mas olha como que ele já ficou maior, ele já ficou mais frouxo. Agora, para eu encher ele de novo, eu não vou precisar mais de tanta pressão. O mínimo de força que eu fizer, eu vou conseguir encher. E eu já consegui encher ele. Tudo bem? Então, o volume e a pressão que eu vou ter que fazer vai ser menor do que eu tinha que ter feito antes. Tudo bem? Então, complacência pulmonar é o quanto de volume, é a relação entre volume e pressão necessária para promover o ciclo respiratório, ou seja, a capacidade que o pulmão tem de se expandir. Agora, por exemplo, se um coração, um pulmão está cheio de secreção, o ar vai ter resistência para entrar? Não. Quando o pulmão está cheio de secreção. Eu acho que sim. Eu acho que vai, porque já vai estar definitivamente cheio, né? Aí você vai jogar mais alguma coisa ali dentro. Então, a ideia que a gente vinha falando lá na parte cardíaca, de placa de gordura no vaso sanguíneo que dificulta o sangue entrar. Agora, é secreção nos brônquios e bronquíolos que dificulta o ar entrar no pulmão. Tudo bem? Isso vai impor uma resistência para o ar entrar, tanto para sair. Tudo bem? Ou o que vai acontecer? Esse ar até consegue entrar, mas ele não consegue sair, porque a hora que ele tenta sair, ele se vê bloqueado de vez pela secreção. Então, no geral, é mais fácil o ar sair do que ele entrar. Tudo bem? Então, a gente já imagina que essa complacência pulmonar vai alterar se o indivíduo se manter com um nível de secreção prolongado, certo? Então, a complacência do sistema respiratório é uma medida de sua elasticidade e de sua resistência à deformidade frente a qualquer força representada por graus variáveis de esforço. Tudo bem? Então, tudo aquilo que demandar que eu faça mais esforço para respirar vai interferir na minha complacência, na minha capacidade, na capacidade do meu pulmão de se expandir durante o ciclo respiratório, né? Porque a minha caixa torácica tem que expandir para o ar entrar e tem que recuar, tudo bem?
Meninas, já usaram corpete? Aquela roupa bem apertada aqui no seio? Sim. Já? Sim. Como que é respirar com aquilo lá? Não respira, né, prof? Não respira, né? Você acha que a sua complacência pulmonar está no seu auge usando um corpete, por exemplo? Não, Não, né? Porque a gente respira assim, nem movimenta. tudo Essa bem, barriga nem movimenta na hora de né? respirar. É só tchau de miss, mal fala, tudo curtinho, né? Por quê? A minha caixa torácica quer expandir para o meu ar entrar, mas tem uma coisa me prendendo, me amarrando o meu corpo, certo? Então, isso é um fator externo, mecânico, que dificulta a minha caixa torácica de expandir, certo? Pensando em patologias, a gente também vai ter patologias que vão interferir nessa expansabilidade da caixa torácica. Pode ser um edema pulmonar, então um líquido na região das pleuras que vai, dentro dos alvéolos, que vai dificultar a entrada do ar, porque onde o ar deveria estar entrando para ter troca gasosa, eu vou ter líquido presente, certo? Isso vai dificultar a entrada e saída de ar do meu pulmão, óbvio, né? Uma fibrose, aqueles pacientes que tiveram, por exemplo, vários eventos de pneumonia, a cada sequência de pneumonia vão se criando algumas cicatrizes no tecido pulmonar, tá? E essas cicatrizes vão diminuindo a elasticidade, né? A gente já não falou que o tecido de cicatriz não tem a mesma elasticidade de um tecido normal, certo? Ele perde a sua elasticidade. Não vai ser diferente no tecido pulmonar, tá? Atelectasias. O que são atelectasias, pessoal? Alguém lembra? Atelectasias, pessoal, é quando os alvéolos, aqueles saquinhos lá que a gente mostrou aqui na primeira imagem, eles fecham pelo não uso, né? Porque a pessoa não respira na sua capacidade funcional, ou por patologias por conta de edema pulmonar, de enfisema, uso excessivo de cigarro, doenças que vão provocar o não recrutamento desses alvéolos. O que é recrutar alvéolo? Se eu não respiro profundo, não tem por que esse alvéolo se abrir. Se ele não é usado, ele fecha. Tudo bem? Então, se ele se fecha, eu tenho menos unidades funcionais no meu pulmão. Tudo bem? Então, menos unidades onde vão ocorrer as trocas gasosas dentro do meu pulmão. Então, a atelectasia é o fechamento desse alvéolo. Se ele fecha, o ar vai ter que fazer muito mais pressão para tentar abrir ele para conseguir entrar. Tudo bem? Derrames pleurais. Uma infecção, que é algo extravase para nível pleural, que vai gerar um processo de edema entre as pleuras, né? A pleura é o tecido que reveste o tecido pulmonar, separando aí da caixa torácica. Entre as pleuras eu tenho um líquido que vai permitir esse mínimo de deslizamento, mas se ele tem um derrame, um aumento desse líquido entre as pleuras, esse líquido vai empurrar o meu pulmão, tudo bem? Ele vai ocupar um lugar que era do meu pulmão. E aí, a dificuldade para o meu ar entrar e sair vai ser maior também, tá? Escoliose. O que escoliose tem a ver com complacência pulmonar, gente? Por causa do jeito do desvio dela, pode afetar o pulmão ali, a coluna vertebral, pode causar um... O professor tinha falado, né? Quando a gente fala de escoliose, a gente já pensa logo em ortopedia, né? Algo
mais ortopédico, né? Mas existem sim alguns tipos de escoliose onde o paciente fica realmente totalmente deformado. Tudo bem? Vou até abrir aqui uma imagem do Google para vocês. Estão vendo? Sim. Estão vendo a imagem? Sim? Olha essa escoliose dessa criança. Como que a caixa torácica vai se expandir dessa forma? É claro que a criança vai se adaptar a isso, mas ela vai ter muita dificuldade. A qualquer quadro viral uma gripe leve, que acumula o mínimo de secreção, nela pode virar uma pneumonia, porque a secreção se acumula, mas vai ter dificuldade de ser eliminada. Tudo bem? Então, esse tipo de deformidade, não só a escoliose, uma cifose torácica aumentada, o corcunda lá de Notre Dame, por exemplo, né? Vamos fazer uma analogia assim. Ele vai ter uma dificuldade absurda de conseguir expandir a sua caixa torácica. Por quê? Prof, você colocou o vídeo para gravar? Oi? A senhora colocou a aula para gravar? Sim. Coloquei. Porque a capacidade desse pulmão se expandir diante de uma alteração biomecânica, né, e estrutural desse indivíduo vai ser muito maior, tá? Então a gente tem que cuidar com esses fatores. Você tem que fazer avaliação postural no paciente respiratório? Vai ter que fazer também, né? Então, como a gente já tinha citado, que não dá para ser você falar só de uma patologia, né? Acaba que de uma especialidade, acaba que a gente tem que ter a noção do todo mesmo para conseguir tratar esse paciente, tá? O slide está carregando aí de novo. Enquanto ele não termina de carregar, então complacência pulmonar é essa capacidade do pulmão se expandir e vai ter como fatores que podem alterar essa complacência um edema pulmonar, uma fibrose, atelectasias, derrames pleurais, escoliose, a cifose torácica exagerada também são fatores que podem alterar essa complacência pulmonar, ok? Depois do livro de vocês, pessoal, já vai carregar aí o slide para vocês, está carregando. Ele vai dividir as doenças pulmonares em obstrutivas e doença pulmonar restritiva. Vamos colocar aqui o slide. Estão vendo? O slide? Sim, sim. Então, a doença pulmonar obstrutiva, então é algo que obstrui, certo? Ela vai provocar, são doenças que vão provocar resistência ao fluxo de ar. O ar vai entrar com resistência, tudo bem? As doenças que podem acometer, que são classificadas como obstrutivas, pode ser a bronquite crônica, a enfisema pulmonar, a asma, a bronquiectasia e a fibrose cística. São doenças que a gente vai falar daqui para frente, tá? Então, são patologias que vão tender principalmente a acumular secreção, tudo bem? E esse acúmulo de secreção vai obstruir a passagem do ar e vai criar uma resistência para esse ar entrar dentro dos pulmões, tá? E depois uma doença pulmonar restritiva, é outra classe de patologias, tudo bem? Ela vai ser classificada pela redução da expansão pulmonar. Esse pulmão vai ter dificuldade para expandir, tudo bem? As doenças que vão ter essa classificação, são classificadas assim, são a fibrose pulmonar intersticial difusa, doenças da pleura, como o derrame pleural, doenças da parede torácica e doenças neuromusculares. Doenças, por exemplo, como esclerose lateral, amiotrófica, a esclerose múltipla também pode dar,
A síndrome de Guillain-Barré pode se tornar uma doença pulmonar restritiva, que o paciente vai perder a capacidade pulmonar de se expandir, tudo bem? Então, é o próprio músculo que para, e é essa parada do músculo que vai gerar a doença pulmonar restritiva, tudo bem? Entenderam um pouco essa introdução? A gente vai esmiuçar um pouco sobre DPOC. Já ouviram falar de DPOC? Sim. Sim. Conhece alguém que tem DPOC? Não, Pro. Não? Jaqueline, tá gravando sim, aqui tá pra mim, ó. Você está gravando a reunião, tá? Até que pra mim aqui, ó, tipo, tá sendo gravada e eu estranhei, mas beleza, pronto. Tá gravando sim. Então, DPOC é um grupo de doenças pulmonares caracterizadas por limitação crônica ao fluxo expiratório, irreversível de forma parcial ou total e lentamente progressiva durante meses ou anos de observação. Vamos lá. Do que vocês sabem de DPOC? Quem tem mais chance de ter DPOC, pessoal? Pessoas que já sofrem com algum tipo de doença respiratória? Que já tem algum tipo de doença respiratória? E qual hábito que tende o indivíduo desenvolver o DPOC? Oi? Algum hábito de vida que faz o indivíduo Fumar? ser propenso a desenvolver DPOC? Fumar. Fumar, né? O cigarro. Falou de DPOC, a primeira coisa que a gente lembra é a da sua relação com o cigarro, certo? Essa evolução do DPOC, ela geralmente se manifesta mais na idade avançada, porque daí ele soma fatores, né? O paciente fumou a vida toda e agora envelheceu. E aí ele tem o fator de perda de elasticidade, dessa complacência pulmonar, da elasticidade pulmonar provocada pelo envelhecimento, somada ao agravo do cigarro. E aí que começa a manifestar isso de forma mais evidente, tá? Então, o DPOC é uma doença pulmonar obstrutiva, certo? Crônica, essa é a sigla, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, e ela vai ter essas duas características, de bronquite e de enfisema, tudo bem? Bronquite é quando eu tenho aqui, ó, na primeira imagem, eu tenho um brônquio, saudável, tudo bem? Ele tem uma luz do vaso que o ar consegue passar com tranquilidade, sem obstrução nenhuma, tudo bem? Até pode ter um pouco de secreção, mas essa secreção não obstrui total o canal e o ar consegue entrar e sair com tranquilidade, tudo bem? Já quando o indivíduo desenvolve uma bronquite crônica, essa inflamação, o brônquio ele vai se inflamar, o tecido do brônquio vai se inflamar e vai provocar um excesso de muco, um excesso de secreção. E aí, então, a espessura da parede do brônquio vai aumentar, como está aqui na imagem, tudo bem? E a quantidade de muco, às vezes, nem aumenta, mas como diminuiu a luz do vaso, né, a luz do brônquio, esse pequeno muco agora começa a obstruir e causar dificuldades na ins e na expiração do paciente, tá? Deixa eu só... Já na enfisema pulmonar, a alteração vai ser nos alvéolos. Então, a gente sempre faz a analogia de um alvéolo com um cacho de uva, tudo bem? Então, observem aqui um alvéolo saudável, como está na imagem. É como se fosse vários gominhos de uva, né? Aqui, unidades de uva no cachinho de uva é um alvéolo, ponto. Dentro de cada alvéolo vai entrar o ar, por onde vai ser feita a troca gasosa, né? Fica o oxigênio, sai o CO2, e assim
ocorrem as trocas gasosas dentro do nosso corpo. O CO2 vai para a corrente sanguínea e oxigena os nossos tecidos. Ponto. No paciente enfisematoso, ele vai perder algumas dessas bolinhas de uva, tudo bem? Então, ao invés de eu ter um cacho de uva cheio de pequenas uvas, né? Eu vou ter só uma bolha, como se fosse assim. Essas paredes que dividem os alvéolos um do outro, elas vão sendo destruídas. E aí, o ar até entra, mas ele vai ter a dificuldade de sair. Por quê? Porque cada alvéolo é uma unidade funcional do nosso pulmão. Se eu perco a parede que divide um alvéolo do outro, eu perco essas unidades funcionais. E aí, ao invés de eu ter várias unidades funcionais, eu acabo tendo uma só, por exemplo. Tudo bem? Porque ele destrói essas paredes dentro aqui. Então, ó, a gente olha aqui na segunda imagem. Então, tá. Ruptura das membranas dos alvéolos. Então, a membrana que divide e separa um alvéolo do outro vai sendo rompida. E aí eu perco unidades funcionais de troca gasosa dentro do meu pulmão. Isso é enfisema, tudo bem? Isso que vai dar a característica do ar entrar e ter dificuldade de sair, que a gente vai ver lá na frente que ele vai aumentar, por exemplo, o volume residual. Então, a bronquite crônica é o excesso de secreção mucosa na árvore brônquica com tosse crônica ou de repetição, associada à expectoração por pelo menos 3 meses do ano e em 2 anos consecutivos. Quem fuma, vocês observam que sempre vai ter uma tosse, né? O pigarro, principalmente no período da manhã, tá? Então, quando o indivíduo acorda, ele vai ter aquela tosse mais produtiva. Ele vai tossir, vai ser aquela tosse mais produtiva, porque enquanto ele dorme, essa produção de muco se acumula, tudo bem? Em resposta ao uso do cigarro ao longo do dia. E quando ele acorda, ele vai tender a expectorar esse excesso de muco que foi produzido. Que não acontece tanto ao longo do dia, porque está ingerindo água, tá falando, e aí não tem tempo para o muco se acumular, porque o ato de deglutir já leva junto essa produção de muco excessiva, tudo bem? Mas o que é quando se torna mais grave e se torna então uma bronquite crônica, é quando ele começa a ter essa tosse crônica, o que quer dizer 3 meses, por exemplo, com tosse, e isso acontece por 2 anos consecutivos. É aquele paciente que fala assim, nossa, ano passado, nessa mesma época, eu fiquei um tempo assim mesmo, com tosse, e que não passava. Ele caracteriza, então, uma bronquite crônica, que vai evoluindo, se o indivíduo não parar de fumar, para piora. A fisiopatologia da bronquite crônica, então, são alterações inflamatórias com infiltração celular e hiperemia uniformemente localizadas em brônquios e em bronquíolos. Então, é uma inflamação dos brônquios e bronquíolos, que é as raízes, né? Que a gente brinca aqui, a gente faz analogia com vem a traqueia e desce os bronquíolos, né? O tronco da árvore e as raízes são os brônquios e bronquíolos. Então, é uma inflamação desses bronquíolos, que é por onde o ar passa para chegar nos alvéolos, nos cachinhos de uva. O diagnóstico, só voltando aqui, nessa fisiopatologia, é essa inflamação que a gente mostrou nessa imagem aqui, né? O tecido do brônquio, ele se inflama, aumenta de tamanho e diminui a luz do brônquio, diminui a porção por onde o ar consegue passar. O diagnóstico, ele é feito por espirometria, que é o exame que a gente tinha citado. Então, olha lá no desenho. O paciente coloca um bucal na boca e um clipe nasal no nariz. E vai fazer os padrões. O profissional vai orientá-lo a fazer uma esforçada, aí ele mede. Depois faz uma esforçada, mede o volume que foi
Foi movimentado. Depois uma respiração normal. Tudo bem? É um exame dos mais fidedignos para as doenças respiratórias. Além disso, pode-se observar em raio-x, quando é feito um raio-x da caixa torácica, observa essa formação de trilhos, parece trilhos de trem, tudo bem? São esses pequenos fiozinhos que estão aqui no círculo, indicando que esses fios de trem são os fios de secreção, tudo bem? Por onde o ar está tendo dificuldade de passar. Claro, somada à clínica do paciente, ao histórico, à ausculta pulmonar, indicando presença de secreção, a gente soma a clínica com as imagens, com a espirometria, para se fechar, então, um possível diagnóstico de bronquite. O quadro clínico vai ser de uma tosse produtiva com expectoração e que pode variar de mucosa a mucopurulenta. Então, pode ser aquela secreção mais fluida ou aquela secreção mais espessa, mais purulenta, mais densa, ok? Dispneia, que vai ser essa falta de ar, né? O paciente tem uma secreção nos bronquíolos. A troca gasosa o ar vai ter dificuldade para entrar. Então, ao mínimo esforço que vai exigir uma capacidade pulmonar maior dele, ele vai ter dificuldade, né? Então, ele vai ter falta de ar. Diminuição à tolerância ao exercício. Então, aquele paciente que sobe lá 5 lances de escada e já para porque está muito cansado, tá? Cianose labial, então os lábios vão ficar arroxeados, porque não vai ter tanta troca gasosa e uma das manifestações são as periferias se tornarem arroxeadas, que é porque não está chegando oxigênio, tudo bem? Então, cianose, os lábios começam a ficar roxos. Redução do fluxo expiratório, então o ar entra com mais facilidade do que ele sai. Então, o fluxo expiratório de expiração fica diminuído. E a redução da complacência pulmonar. Então, a capacidade que esse pulmão se expandir vai ser menor, porque eu estou tendo resistência para o ar conseguir entrar dentro dos meus pulmões. Na avaliação fisioterapêutica, vocês já observaram, já conseguiram, lembram lá em DFF, a gente fala dessa avaliação do tórax. A gente vai fazer a inspeção do tórax. O livro de vocês traz até esse termo de um tórax gordo ou brevilíneo, tudo bem? Coloquei aqui para vocês, para explicar para vocês o que é isso mesmo. Acho inadequado o termo um tórax gordo ou não, né? Mas tem essa diferença característica normalmente, né? O tórax mais achatado e largo no indivíduo que tem mais peso e no indivíduo mais magro é um tórax mais estreito e longo, tudo bem? Brevilíneo, isso que eu vou deixar de atividade para vocês pesquisarem depois, tá? Brevilíneo e longilíneo, a classificação dos tipos de tórax. Cianótico, os lábios arroxeados, pode ter os dedos e as pontas dos pés também arroxeadas. Hipoxêmico, essa também falando de baixa oxigenação, cianose labial. Sonolento, porque quem não tem oxigenação fica sonolento, se cansa com facilidade, a intenção é só, a tendência é querer ficar mais deitado, mais parado, porque tudo que faz cansa. E uma tosse produtiva, né? Uma tosse com secreção. No exame físico, a gente vai pedir uma expiração prolongada e a gente vai observar essa dificuldade do paciente de realizar isso. E durante essa expiração prolongada, a gente vai fazer a ausculta pulmonar. Nessa ausculta pulmonar, a gente pode observar a presença de sibilos, roncos e crepitações. Vocês lembram dessas diferenças, pessoal?
de som da ausculta pulmonar? Qual que é a diferença de sibilo para ronco e crepitação? Sim, prof. Oi? Sim. Consegue explicar para a gente aí, Ingrid? O que é um sibilo? O que é um sibilo? O que é um ronco? O que é uma crepitação? O ronco é um som mais grosseiro. O ronco é mais grosseiro, né? Ronco mesmo, né? Né? O Sibilo. sibilo é aquele do cabelo. Não, o sibilo é aquele fio, como se fosse um assobio. Não subiu, né? O assobio, tudo bem? É o vento passando na fresta, né? Fazendo um assovio. Indicando que tem uma secreção, passando só um fiozinho que está permitindo esse ar passar, tá? E crepitação é mais parecido com o cabelo, mas é aquele paciente inspira e você ausculta, tá? Presença são sons que indicam a presença de secreção, tá? Outra característica desse paciente com bronquite crônica vai ser o uso da musculatura acessória e fraqueza dos músculos ventilatórios. O que é a musculatura acessória da respiração, pessoal? Uso do externo. Os escalenos, né? Isso. Ai. Os músculos acessórios vão ser os escalenos. O que mais? Intercostais. Intercostais. Quem mais? Intercostais nem é tanto acessório, mas às vezes entra também. Escalenos, intercostais. Puxa o ar aí, bem forte. Observem que Os músculo que vocês estão abdominais? usando. Não, né? É que tem os acessórios da respiração, né? O diafragma O diafragma já é o da respiração, né? Acessório, né? é da respiração. O serrátil anterior? Às vezes a gente usa. E, ó, por exemplo, faz uma expiração forçada. Que músculo que você Os usou? abdominais. Abdominais, né? Então, abdominais, escalenos, esternocleidomastóideos são os principais. Então, esse paciente com bronquite, ele vai chegar. Você vai ver escaleno, esternocleido aqui, ativo, forçando isso. Aí a gente vai entrar lá com técnicas de ortopedia, liberação miofascial lá no tratamento, que eu vou ter que liberar essa musculatura, porque ele vai ficar aqui de tanto usar essa musculatura acessória, para eu conseguir reensinar esse paciente a respirar. Tudo bem? Então, por isso que as especialidades acabam se misturando dentro da clínica, tá? Aqui, para a gente relembrar os pontos de ausculta pulmonar, tudo bem? No homem, acaba que sempre é mais fácil a gente fazer essa ausculta pulmonar, porque a gente não tem as mamas para dificultar isso, tá? Mas observem que os pontos de ausculta pulmonar sempre vão ser laterais aos pontos de ausculta cardíaca, né? Então, os pontos de ausculta cardíaca estão bem no centro do nosso tórax, que é onde está o nosso coração, certo? Os pontos de ausculta pulmonar vão ser mais laterais às áreas de ausculta cardíaca, tá? Então, alguns cuidados, né? A gente sempre vai posicionar o estetoscópio e pedir uma
Inspiração máxima. Puxa o ar profundo e solta devagar, né? E aí sempre a gente vai anotar em que momento que eu ouvi a alteração, né? Por exemplo, roncos durante a ins ou durante a ex, né? Então, às vezes ele tem uma ins limpa, uma ex já com ausculta. E em que ponto que eu ouvi essa alteração? Foi em ápice direito, em ápice esquerdo, base esquerda, base direita, porção anterior ou porção posterior, tudo bem? Então, aqui ele colocou todos esses pontos. Na prática clínica, dificilmente o terapeuta usa isso. Geralmente a gente usa uns 3 pontos na parte anterior, 3 pontos na parte posterior. A parte posterior, a gente seguia pela escápula, tudo bem? Então, observem que os pontos de ausculta pulmonar na porção posterior do tórax, eles vão contornar a nossa escápula. Então, a escápula está aqui no meio, aqui posicionada, os pontos de ausculta vão ser ao redor dela, né? Então, se a gente sabe onde está a escápula, a gente vai contornar ela com o estetoscópio para fazer essa ausculta pulmonar, ok? A melhor forma de fazer a ausculta pulmonar é com o paciente sem roupa, né? Sem blusa, porque às vezes você coloca o esteto em cima da roupa, você já começa a ouvir uma alteração, né? Se não tiver como tirar a roupa, posicionem o esteto e fixem ele para que o tecido não se mexa, para não confundir o som no ouvido de vocês, tá? A dica que eu dou é vocês pegarem essa imagem hoje, pegarem o estetoscópio de vocês e treinarem em vocês mesmos esses pontos de ausculta e em familiares que vocês estejam tendo contato, tá? Para vocês começarem a treinar o ouvido de vocês, ok? Outra dica que eu dou, vocês começarem a ouvir, a assistir televisão no volume mínimo, tudo bem? Quando a gente escuta a televisão no volume mínimo, a gente começa a aguçar a nossa audição, porque eu começo a ter que me atentar mais àquele som que eu estou ouvindo, tá? Porque o som do pulmão nunca é assim tão claro quando a gente pega um indivíduo saudável. Quando a gente pega um indivíduo patológico, você coloca o esteto, meu Deus, não estou escutando nada, nada. Isso é porque eu não tenho treino dos meus ouvidos para escutar aquilo, tudo bem? E isso é treino, tá, pessoal? A gente tem que treinar, colocar o esteto no ouvido e começar a escutar isso diariamente. Aferir pressão de um familiar, para a gente começar a treinar os nossos ouvidos a isso, ok? Às vezes, às vezes até numa pessoa saudável é mais difícil para a gente, né? É difícil ouvir, né? Então, as dicas que eu dou são essas, a gente treinar e começar a ouvir televisão, rádio, música, num volume mais baixo, porque se vocês vivem com fone de ouvido no máximo de volume, vocês vão perder essa acuidade auditiva, né? Essa afinidade em identificar pequenos sons, que é isso que a gente vai ver no estetoscópio, tá? Então, não abusem dos ouvidos de vocês, comecem a treiná-los a escutar sons e ruídos mais baixos, porque daí quando a gente coloca o esteto vai ficar mais fácil, ok? Pessoal, eu vou parar por aqui hoje. Na semana que vem eu dou continuidade com enfisema pulmonar e eu vou passar para vocês como atividade a parte de avaliação respiratória, tudo bem? Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa enfatizar. Eu vou colocar lá no portal para vocês, não agora, até o final do dia eu coloco o roteirinho para vocês me explicarem na semana que vem como é feita uma avaliação respiratória, tá? Questão de distensão, expansabilidade, classificar esse tórax em brevilíneo, longilíneo, normolíneo, um tórax em tonel, um tórax enfisematoso, carinatum,
Então, tem várias classificações do tórax que eu sei que vocês já ouviram, já estudaram lá em DFF. Quando a gente estuda DFF, a gente fala sobre isso. Mas é importante a gente estar relembrando esses itens para correlacionar agora com as patologias. Tá certo? Obrigada pela participação de vocês hoje. Espero que para a semana que vem eu quero que vocês leiam com mais atenção, com mais cuidado, que hoje eu tinha que estudar das fases da reabilitação cardíaca, que vocês provavelmente nem olharam, né? A parte 4, a unidade 4 do livro. Mas leiam ela, que vocês vão entender melhor o que eu comecei a explicar aqui sobre bronquite. E na semana que vem eu termino falando sobre a enfisema pulmonar. Tudo bem? Ok. Beleza, prof. Qualquer dúvida, vocês me chamem. Um beijo, bom final de semana e se cuidem, pessoal. Obrigada, professora, também. Tchau, tchau.